Psoríase Brasil apresenta Doenças de pele. Olá, bem-vindos ao podcast da Psoríase Brasil. Eu sou a jornalista Ana Paula Dixon, coordenadora de comunicação da Associação Brasileira de Psoríase, Artrite Psoriásica e de outras doenças crônicas de pele. No episódio de hoje, nós vamos abordar os desafios psicológicos dos pacientes com psoríase e com artrite psoriásica. Lembramos a todos que esse episódio foi gravado durante a pandemia e isto pode alterar a qualidade do som. Para falar sobre este assunto, nós recebemos o Dr. Dimitri Luz, que tem colaborado conosco em lives e agora no nosso novo canal Doenças de Pele. O Dr. Dimitri Luz é titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SBD. Ele tem mestrado com ênfase em psoríase pela Unicamp, é médico colaborador do Ambulatório de Psoríase e Imunobiológicos e do Centro de Pesquisa Clínica em Dermatologia, ambos da Unicamp. Dr. Dimitri, muito obrigado por participar do nosso projeto. É um prazer tê-lo aqui no canal para estrear os temas de psoríase com os nossos pacientes. Olá, Ana, todo mundo que está ouvindo a gente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver ouvindo esse podcast. Um canal de informação muito legal, de informação sobre psoríase para os nossos pacientes. Acho que o que a gente quer trazer aqui hoje são mensagens de positividade e falar um pouco sobre a perspectiva médica do quanto a doença pode afetar o ponto de vista psicossocial da pessoa. Nos nossos canais das redes sociais da Psoríase Brasil, a gente tem muitas manifestações de pacientes falando sobre a questão do quanto afeta realmente. Muitos falam que deixam de ir à praia, que deixam de usar determinadas roupas, que inclusive no dia a dia que passam também, né, muito preconceito, Dimitri. Então, assim, como é que é no dia a dia do consultório? Como é que vocês tratam? O que tu indicas para esses pacientes para driblar esses desafios? Então, assim, primeiro de tudo, a gente entender, quem está ouvindo a gente, é que a psoríase ela é uma doença que tem diversas manifestações, então manifestações sistêmicas, várias comorbidades, dentre elas a comorbidade psicossocial, a comorbidade psiquiátrica, como queira chamar. Na verdade, assim, o indivíduo com psoríase, ele está mais propenso a desenvolver, seja depressão, seja ansiedade, e isso é muito por conta também do quanto a pessoa carrega de sofrimento e de estigma daquela doença durante a sua vida e o quanto ela sabe lidar com isso, o quanto ela realmente consegue lidar com administrar a doença em si, né? Ter uma doença crônica de pele. Então, assim, no consultório, o que eu vejo são muitos pacientes que já peregrinaram, né? A gente já falou sobre isso, são pacientes que vêm peregrinando até conseguir realmente um diagnóstico correto ou mesmo um tratamento que se adeque àquele paciente. Então, é um paciente que já chega desacreditado muitas vezes, porque ele acha que aquela doença não tem solução, que aquela doença, ele já vem, doutor, eu sei que essa doença não tem cura, eu sei que essa doença não tem tratamento e não é assim, sabe? Eu acho que abordar a palavra cura, realmente a gente não pode falar essa palavra, mas falar de tratamento, um tratamento que você pode ficar 100% livre das lesões. Então, assim, isso é muita qualidade de vida. Então, quando a gente fala de qualidade de vida do doente com psoríase, muitas vezes são pessoas que foram estigmatizadas por algum motivo, pessoas que em determinado momento tiveram algum tipo de situação constrangedora, seja na escola, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar. Então, muitas vezes a pessoa não sabe, o familiar ou aquele que convive mais diretamente com aquele paciente, não sabe que aquela doença não é contagiosa, não sabe que aquilo traz um sofrimento, que aquilo traz um tipo de limitação naquele dia a dia da pessoa. Então, assim, tudo isso
vem a baile nas consultas, né? A pessoa traz isso pra gente, é impossível você não ficar, assim, alheio a isso, não se emocionar, não se empatizar, digamos assim, com esse paciente, que é o paciente que acaba que sofre tanto ao longo dos anos, que você poder dar uma mensagem de esperança, uma mensagem de que tudo vai dar certo, que existem infinitas opções de tratamento, isso é muito legal, sabe? Então é o que eu tenho tentado bater mais nas minhas consultas hoje com meus pacientes. Mas realmente existe muitos pacientes com comorbidades psiquiátricas, sim. Creio que o fato de os pacientes conseguirem chegar a um diagnóstico, né, doutor? E conseguirem tratar, e claro, ter um controle da doença, imagino eu que estando no seu lugar, assim, no consultório, isso deva reverter esse dano, esse prejuízo psicológico de uma maneira bem acentuada, né? Quando ele passa a acreditar que realmente aquilo pode ser controlado. Com certeza, eu acho que, e é por isso que eu falo muito de vínculo, né, com o médico-paciente, porque é isso, você primeiro acreditar no seu médico, acreditar que o seu médico está se esforçando para te proporcionar o melhor tratamento mais individualizado possível, e ao mesmo tempo você se vê enquanto centro do tratamento. Então, assim, hoje o que eu falo pro nosso paciente o paciente, ele tem que se ver como sendo o centro do tratamento, afinal o tratamento é dele. Então, assim, lógico que quem estuda para isso é o médico, quem está sempre lidando com isso no dia a dia é o médico, mas eu acho que o paciente pode, através das perspectivas dele, chegar e dizer, doutor, a minha perspectiva é essa, o que eu tenho, o que eu gostaria de saber, olha, o paciente sou eu quero isso, e isso é uma coisa que é um exercício que a gente tem que fazer, sabe? Então, assim, quando você consegue fazer com que o paciente se sinta motivado a assumir o protagonismo do tratamento dele, e o médico, ele é um facilitador, digamos, desse tratamento, é isso que eu gosto de falar para os pacientes. Eu sou um facilitador, eu vou te mostrar por onde é o caminho, mas infelizmente eu não consigo fazer tudo por você. Então, assim, muito do que vai ter que ser feito depende do paciente. Quando ele assume isso para ele, é uma coisa libertadora, porque a pessoa vê que ela tem sim a possibilidade de melhora e que ela tem sim a possibilidade de ter uma vida dita normal, porque na verdade a psoríase não vai definir a forma de comportamento dela. E a parte também assim, de qualidade de vida, doutor Dimitri, nas pesquisas e nos nossos posts e no feedback dos pacientes, a gente vê muito uns também conversando com os outros e falando, pratica exercício, tem uma alimentação mais saudável, sabe? Busca válvula de escape para você também ter uma vida mais bacana, enfim, né? Não ficar tão atrelado aos problemas, tentar dar uma desopilada com coisas que as pessoas podem relaxar também, né? Ou possam relaxar. Como é que vocês conduzem isso? Ou talvez até um apoio psiquiátrico e psicológico, um apoio também por essa orientação. Como é que vocês fazem no ambulatório na Unicamp, por exemplo? Assim, na prática diária, a psoríase ela é uma doença que ela é multidisciplinar, né? Ou seja, a gente tem que esse paciente ele merece ser cuidado por uma equipe completa. Então, é muito importante ter uma abordagem psicológica, sim. Existem algumas formas de fazer, inclusive, uma mensuração disso. Então, por exemplo, o médico ele pode aplicar questionários específicos em que ele consegue ver quanto aquela doença incomoda aquele paciente, quanto aquela doença interfere no dia a dia dele, na qualidade de vida dele. E até dependendo das pontuações, é uma coisa que apoia uma decisão terapêutica, ou seja, apoia escolher uma medicação, às vezes, um pouco mais efetiva, por mais que às vezes a pessoa não tenha uma psoríase tão extensa, às vezes aquela qualidade de vida está tão prejudicada que já justifica você entrar com uma terapêutica. Então, assim, é muito importante ter a mensuração da qualidade de vida e saber como fazer isso. E aí eu acho que esse é o papel do médico dermatologista, conseguir visualizar quais são as angústias daquele paciente, discutir com ele o que ele tem de perspectiva para o tratamento e aí saber também qual é a hora de dividir, né? Saber quando é a hora de indicar um
um psiquiatra, de indicar também um psicólogo. Então, assim, um terapeuta é muito importante, porque aí a pessoa pode falar um pouco sobre os traumas que ela já viveu, relacionados ou não à doença, né? Mas a forma, quando a pessoa começa a se entender, isso ajuda muito na doença, sem dúvida. Isso para todas as doenças crônicas de pele. Eu acho que, na verdade, para todo mundo, né? Quando a pessoa consegue se entender melhor, isso é uma coisa que ajuda muito. Então, assim, a terapia com certeza é uma grande aliada. O médico psiquiatra também, sem dúvida. Então, assim, várias vezes a gente divide esse paciente com o colega psiquiatra e para dar um melhor tratamento para o paciente. Na Unicamp, atualmente, a gente não tem, infelizmente, um psicólogo só para o nosso ambulatório. É uma coisa que a gente precisa muito. É um projeto antigo, assim, que a gente tem de implantar e que, com certeza, vai ser uma coisa, assim, fantástica quando a gente conseguir implantar. Porque, realmente, fazer um ambulatório de psoríase, fazer psoríase na prática, sem um psicólogo é uma coisa desafiadora. Então, a gente tem que se doar até mais para o nosso paciente conseguir ouvir e tentar guiá-lo nesse sentido. Eu creio também, né, doutor Dimitri, que o desconhecimento das pessoas sobre a doença, porque a gente sabe que muitos sofrem preconceito pela aparência que fica na pele, isso sem sequer falar das comorbidades e outras coisas que a gente não vê, né? De quem tem psoríase, assim, de manifestações. Mas eu imagino que essa questão do preconceito seja algo que deve doer muito aos pacientes, né, com psoríase. E até pelos próprios depoimentos que a gente recebe. Tens, assim, alguma abordagem que você costuma fazer com seus pacientes para tentar que isso não... Claro que é difícil, mas tentar que a opinião alheia também não seja algo que faça esse mal aos pacientes? Inclusive foi um tema que foi abordado no meu trabalho de mestrado, que era justamente avaliar o quanto as pessoas entendiam principalmente sobre a sua doença e o quanto elas eram capazes de explicar essa doença para as pessoas que estavam à volta delas. A gente trabalhava com material educativo, em que você mostrava para o paciente o que era aquilo que ele tinha, e aquele material ele podia ser levado para casa e trabalhado também com os familiares. Então, assim, primeiro é a gente tentar entender até onde o nosso paciente sabe realmente o que ele tem. E eu acho que não é uma questão de culpar o médico, é uma questão do sistema hoje como um todo, né? Então, assim, você desprender do tempo para conseguir entender o que aquele paciente tem de questões e tudo. E, às vezes as consultas têm que ser muito rápidas, se é sistema público, então nem se fala, né? Às vezes o médico está sob uma carga de trabalho muito, muito elevada, mas tentar dentro daquele mínimo tempo ver o que aquele seu paciente entende. Então, assim, a minha tese de mestrado na Unicamp mostrava isso, que apesar das nossas consultas serem consultas mais rápidas, a gente tem um grande volume de pacientes, a gente conseguia ver que os nossos pacientes entendiam o que era a doença deles. Então, isso pra gente foi fantástico. A gente conseguiu entender, poxa, os nossos pacientes estão há vários anos aqui e eles sabem o que é a doença, eles sabem que a doença não é infecciosa e eles sabem a natureza a natureza inflamatória da doença. Então, assim, primeiro passo é fazer o paciente entender, fazer com que a pessoa entenda. A pessoa entendendo, ela é porta-voz daquilo para várias outras pessoas. Então, assim, o que você tem aí? Às vezes a pessoa responde isso. É uma questão de, quando você está fragilizado, às vezes você absorve aquilo de uma forma ruim, de uma forma pejorativa. Quando você está, digamos assim, falar a palavra da moda, empoderado com relação a isso, na verdade aquilo não te atinge. O que é isso? Isso se chama uma doença de pele, que é chamada psoríase, é uma doença crônica, não contagiosa, não infecciosa. Então, o que eu tento fazer com os meus pacientes? Primeiro, envolvê-los, assim, fazer com que eles entendam o que é a doença, depois fazer com que os familiares, as pessoas próximas entendam e fazer com que eles entendam que a opinião
opinião alheia não é tão importante. Que o que é importante é que você tenha a opinião dos que você realmente se relaciona no dia a dia, que aquilo te traz alguma coisa positiva. E claro que depois que essa pessoa tá convencida, que essa pessoa tá fortalecida, ela é capaz de falar sobre isso. E outra coisa também que, assim, da forma como eu tô falando agora, parece que todo mundo fatalmente, assim, tive o diagnóstico de psoríase e fatalmente vou cair em depressão. Também não é assim, né? Na verdade, não são todas as pessoas que têm psoríase que sofreram algum tipo de experiência ruim. Isso é uma coisa completamente comum, é uma coisa completamente corriqueira no consultório médico e que você pode sim conversar com seu médico dermatologista, com seu médico generalista sobre isso e tentar buscar as melhores alternativas para que você saia dessa. E, doutor Dimitri, então, assim, vocês notaram, ou no teu estudo, houve uma relação entre o maior conhecimento da doença causando um impacto positivo sobre o psicológico dos pacientes? Com certeza. Se você entende o que você tem, você é capaz de lidar com aquilo de uma forma muito melhor. Então, assim, poxa, eu sei que eu tenho uma doença crônica de pele. Se alguém vem me falar, você está com uma doença contagiosa, e eu sei que aquilo não é contagioso, você consegue às vezes explicar para aquela pessoa, às vezes você consegue não se importar com a opinião daquela pessoa, às vezes a opinião daquela pessoa não é tão importante. Então, assim, ter o conhecimento, eu acho que o conhecimento é a chave de tudo. Então, trabalhar isso com as pessoas, com os pacientes, é a melhor forma. E imagino também que a pessoa saber que existe o tratamento, que pode haver o controle, seja também uma outra forma, né, de as pessoas estarem mais à vontade. Não? Com certeza. Hoje é a doença dermatológica que mais tem tratamentos avançados na atualidade, né? Tirando, lógico, o câncer de pele, que também é uma outra coisa que é bastante estudada. Mas, assim, a psoríase, ela é super estudada hoje. Então, quando o paciente vem com um desânimo, ou às vezes está meio desenganado, eu gosto muito de ter essa conversa com ele, para que ele entenda que, assim, existe uma infinidade de tratamentos. E às vezes só quando você fala isso, parece uma coisa, para mim pelo menos, era uma coisa bem simples. Assim, porque eu sei do tanto de tratamento que existe. Mas quando você afirma aquilo para aquela pessoa, o semblante dela muda na hora, porque ela entende que, primeiro, não estou sozinho nessa. Então, assim, tem uma pessoa que está me apoiando. Segundo, se não der certo isso aqui, tem uma carta na manga. Então, eu acho que é isso que todo mundo quer. Saber que tem uma possibilidade de tratamento. Saber que, no caso de uma falha, você pode partir para uma outra coisa e que existem outras possibilidades. Então, só para todo mundo entender, hoje no Brasil a gente tem aprovado 9 drogas imunobiológicas, 9 moléculas imunobiológicas para tratamento de psoríase em placas crônicas. Fora isso, fora os tratamentos convencionais, fora a fototerapia, fora outras coisas. Então, assim, a gente tem uma gama de possibilidades para esse paciente que é muito grande. Então, quando a gente consegue reafirmar isso para esse paciente, é uma coisa libertadora, porque a pessoa consegue entender que o problema dela vai ter jeito. Só imagina. Não, nós conversando agora, estava pensando, se embora seja uma doença que a gente vê que os pacientes reclamam muito, e sem dúvida, obviamente, tem o sofrimento, né? Mas se é das que mais existem pesquisa e tratamento, é um alento realmente, né, doutor Dimitri? Com certeza, um grande alento, inclusive para o médico, né? Acho que no passado, mas não tão distante assim, o paciente com psoríase era também visto representava uma certa frustração para o médico, porque o médico, ele via que aquilo que ele tinha tratado, o tratamento já não fazia mais efeito, ele não tinha muita opção, então ele mudava de uma droga para outra, pois quando não dava, ele já voltava para aquela droga, não tinha opção, era aquilo. Então o paciente saía pulando de médico em médico, não adquiria assim uma boa relação médico-paciente. O médico ficava frustrado porque ele não oferecia o melhor para aquele paciente, porque afinal não existia o melhor, né? Então, eu acho que isso também veio a colaborar, veio para mudar a perspectiva de como o médico se sente, de como o médico hoje consegue tratar muito melhor a doença. Ai, não, que maravilha. E, doutor Dimitri, assim, o que tu indicas dentro do teu consultório para os teus pacientes, para eles darem uma
uma relaxada, digamos, dar uma focada em coisas positivas. Quais são as técnicas ou as dicas que tu dás para os nossos pacientes que estão aqui nos ouvindo? Primeiro, eu sempre falo sobre atividade física, acho que é muito importante, a liberação de endorfina. A pessoa, primeiro, se tiver algum tipo de obesidade, sobrepeso, né, aumento de peso, tentar buscar perder esse peso, tentar parar de fumar. Então, assim, os hábitos é uma coisa que vale muito a pena bater na tecla, que, assim, quando a pessoa consegue se motivar para parar de fumar, se motivar para emagrecer, isso é uma coisa que só gera coisa positiva para ela. Assim, eu tenho ótimas experiências com pacientes meus que, assim, transformaram a vida dele. Então, às vezes, naquele momento, você está tratando a psoríase, mas você não está tratando só a psoríase, você está devolvendo a vontade de viver para aquela pessoa. Então, a pessoa, ela vai atrás de... Ela consegue emagrecer, ela consegue sair do relacionamento abusivo que ela estava, ela consegue sair daquele emprego ruim, ou conseguir um emprego, ou se relacionar melhor socialmente. Então, assim, não tem... É tudo muito bom. Eu acho que só tem coisas boas quando a gente consegue tratar bem. No mais, eu gosto muito de falar pro paciente focar sempre no convívio com aquelas pessoas que realmente interessam, aquelas pessoas que realmente fazem a diferença para ele. Então, estreitar os laços com a família, com os amigos próximos, com as pessoas que estão dispostas a vestir a camisa dele e a entender que aquela condição dele não limita ele a nada, sabe? Faço isso, gosto sempre de dividir o paciente com o psicólogo para que ele possa ter uma terapia também em paralelo. Porque também tem uma questão, né, que a gente vê, as pessoas dizem que o próprio estresse piora também a psoríase, né? A situação da psoríase. Então, quer dizer, é uma questão que talvez um círculo vicioso, assim, né? Que uma coisa gera a outra, né? Sem dúvida. Eu gosto, assim, também gosto de falar com os meus pacientes isso, assim, que às vezes eles dizem, doutor, mas aí minha filha sabe que eu não posso passar nervoso porque isso piora a minha doença. E aí eu gosto de falar pra eles, olha, não é que você não possa passar nervoso, na verdade você é uma pessoa como outra qualquer, todo mundo não gosta de passar nervoso, mas às vezes isso acontece. Então, assim, você é uma pessoa como outra qualquer, você não tem que ser posta numa bolha em que você não possa viver os sentimentos, as coisas do dia a dia. Mas realmente, que a gente sabe que o estresse piora. Então, o que a gente puder fazer para drenar esse estresse, para tentar minimizar esse estresse com coisas que realmente não são necessárias no dia a dia, coisas que são pequenas, que a gente possa saber administrar isso é fantástico, é a melhor coisa. Olha, doutor Dimitri, nós conversando, eu vou dizer que tem algo que tu falou que eu imagino que aos pacientes de psoríase deva ser também onde eles devam se agarrar, digamos, colocar sua expectativa. É a doença das mais pesquisadas, ou a mais pesquisada, né, conforme tu comentou, que tem vários medicamentos, quer dizer, o caminho é positivo perante todas a realidade, que há outras doenças de pele que nós já conversamos, que a gente sabe que não tem tantos tratamentos assim, e menos ainda disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, por exemplo, né? Agora em tramitação na ANS, talvez quando as pessoas ouçam esse podcast, se Deus quiser, já vai ter sido aprovado a inclusão dos imunobiológicos. Então, assim, a gente também tem perspectivas positivas e é isso que eu acho que a gente tem que alimentar, né, nesse momento. Com certeza, Ana. Se eu fosse me despedir para deixar uma mensagem final, eu deixaria justamente isso, que é a mensagem que eu gosto de passar, tanto nos meus pacientes, nas pessoas que entram em contato comigo pelas redes sociais, e é sempre a mensagem de positividade. Então, assim, existe um longo... Claro que as coisas não são rápidas, as coisas não são do dia para a noite, mas existe uma gama de possibilidades a serem feitas. Existe um caminho imenso a ser percorrido, com muitas possibilidades. Então, assim, não tem motivo nenhum para desânimo, só tem motivo para se animar e para tocar para frente de uma forma muito positiva, porque realmente existem grandes possibilidades de melhora. Doutor Dimitri, agradecemos muito a sua participação novamente, dedicação do teu tempo, teu conhecimento para a Psoríase Brasil. Teremos outras oportunidades, agora tu já és um grande
parceiro nosso. Eu tô falando aqui de Porto Alegre, o Dr. Dimitri lá de São Paulo. Coisa boa a gente ter médicos parceiros que estão aqui contribuindo para a gente levar informação de qualidade aos pacientes, que essa é a missão da Psoríase Brasil. Gostaria de agradecer e de pedir para tu deixar suas redes sociais para aqueles pacientes que estão nos ouvindo, que queiram te seguir e pegar mais dicas e ver o teu trabalho, enfim, contato, que tenham essa oportunidade também. Então, eu uso o Instagram @Dr. Dimitri Luz e o YouTube também, Dimitri Luz. Tem o meu site e tem outros canais de comunicação também. Queria te mandar um beijo, Ana, agradecer novamente você, a Gladys, todo mundo pelo convite e parabenizá-los. Primeiro, pela campanha que vocês estão fazendo em prol da aprovação e da incorporação das drogas na entrada do rol da ANS. Isso é uma coisa muito importante. A gente está vivendo um momento histórico para quem estuda psoríase, para quem trata esses pacientes. Assim, é um momento histórico que a gente não pode se omitir em votar, em fazer a nossa voz. Então, assim, muito obrigado pelo serviço que vocês têm prestado e pela informação que vocês conseguem levar, pelo alcance que vocês têm, levar informação verídica, informação de qualidade para os nossos pacientes. Acho que é disso que eles precisam, de mensagens de positividade, mensagens de coisas boas e coisas verídicas, né? Não adianta ficar falando de coisas mirabolantes, de coisas que não tem embasamento científico. Saber que a gente tem um canal tão robusto como o de vocês para apoiar os nossos pacientes é uma coisa que me deixa muito feliz e muito orgulhoso. Então, assim, parabéns. Muito obrigado novamente. Ai, que legal. Isso que o Dr. Dimitri falou é bem importante mesmo. A gente tem que lembrar os pacientes. Primeiro, a ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, aqueles que não sabem, que é a agência do Brasil que regula os planos privados de saúde. E a outra questão, realmente, eu vejo muito, assim, proliferam receitas mirabolantes e isso é perigoso. Muitas vezes, inclusive, põe em risco a saúde dos pacientes. Então, vamos seguir uma questão mais médica, séria, que é o papel que a gente busca falar e fazer e trazer aqui para vocês, como o Dr. Dimitri falou. Pessoal, vamos finalizando aqui este episódio. Eu vou agradecer a audiência e lembrar a todos para assinar gratuitamente esse programa na sua plataforma ou agregador favorito e recomendar o nosso podcast. Siga também a nossa página no Facebook, que é a Psoríase Brasil, ou no Instagram pelo perfil Psoríase Brasil _oficial. E também você pode acessar o nosso site psoriasebrasil.org.br e estar sempre em dia com as informações do nosso trabalho, dos médicos parceiros e de tudo do universo da psoríase e de outras doenças crônicas de pele. Um abração a todos e até o outro capítulo.